Vasco joga amanhã já pela Sul-Americana, um duelo direto contra o Lanús da Argentina pela liderança do Grupo G. Conversar com o Lucas de Sena. Fernando Diniz já assume o time nesse jogo, né, queridão? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Fernando Diniz estreia na segunda passagem dele como técnico do Vasco. Amanhã, a primeira passagem foi em 2021. O treinador desembarcou ontem no Rio, treinou o time hoje pela manhã e daqui a pouquinho, no meio da tarde, embarca com todo o elenco para Buenos Aires, na Argentina, onde amanhã à noite pega o Lanús nesse confronto direto para manter a esperança de classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz chega agora num momento de reformulação do futebol vascaíno. O Marcelo Santana, ex-executivo de futebol do clube, foi demitido ontem e o Felipe Loureiro, que estava como técnico interino, segue por enquanto como diretor técnico, mas essa função vai ser rediscutida com o Fernando Diniz e o futuro diretor de futebol que vai ser contratado ainda. O Pedrinho, presidente do Vasco, sonha em trazer o Rodrigo Caetano, hoje diretor de seleções da CBF, para essa função de diretor de futebol. Fernando Diniz assinou contrato até o fim do ano que vem, trouxe com ele 2 auxiliares e um preparador físico e chegou falando em retomar a confiança dos jogadores. Vamos ouvir. Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar. E essa minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. E é isso, é muita alegria mesmo. É V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão, vamos pra cima. O Vasco está precisando desse otimismo aí de mudar o astral, porque a última derrota no Brasileiro foi feia, hein, Lucas? E só falando, gente, Felipe Loureiro é o Felipe Maestro, né? Todo mundo conhece, cria do Vasco, inclusive. Fala aí, Lucas, foi feia a derrota do Vasco? Hoje o Vasco completa um mês sem vencer, Escobar. São 8 jogos nesse período. No sábado, em Salvador, no estádio Barradão, contou com um homem a mais. O Mateuzinho do Vitória foi expulso aos 32 do primeiro tempo por uma cotovelada no Paulinho. Aí o Verratti aproveitou, abriu o placar, mas depois tudo desandou para o Vasco. O Renato Kaiser fez 2 gols e marcou a virada do Vitória por 2-1. O Vasco agora está na zona do rebaixamento no Brasileirão, é o 17º colocado e no desembarque dos jogadores na volta para o Rio depois dessa partida, houve protestos da torcida que acabou até entrando em confronto com a Polícia Militar. Pelo Brasileirão, o Vasco volta a jogar no sábado. Aí, aqui em São Januário, a volta para casa do time depois de 6 jogos longe daqui. Um abraço. Valeu, Lucas de Sena. Tomara que o astral já seja outro em São Januário. Um abração para você. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café. Logo cedo, com muita informação para você. Chega deixando o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, bem pertinho de bater 217 mil amigos. E vamos juntos transformar na maior comunidade para falar de Vasco da Gama. Demissão do Marcelo Santana. Rebaixamento do Felipe para a base, chegada do Diniz hoje, decisão amanhã na Argentina. Quem mais vai embora do Vasco? Muitos assuntos para falarmos aqui no nosso Café Vascaíno, que eu já chego dando um abraço e desejando parabéns ao meu amigo, meu irmão, Zé Colmeia, que está aniversariando hoje. Dizem que é 60 anos, mas ele diz que é um pouco menos. Um beijo, Zé! Parabéns para você, felicidade, muitos anos de vida, um grande vascaíno que ajuda demais o Vasco. Mas vamos juntos, vamos juntos com o Vasco sempre, meu amigo. Bom, Marcelo Santana foi demitido na noite de ontem no Vasco da Gama. Muita gente comemorando, achando que agora vai, porque essa é a mudança. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Marcelo Santana não contratava sozinho. Ele tinha numa linha de hierarquia o Felipe. Ele, Marcelo Santana, diretor executivo, e o Felipe, diretor técnico. Então, todas as decisões tomadas ou com iniciativa do Marcelo Santana tinham a anuência também do Felipe. Se era para demitir porque o futebol contratou errado, tinha que cair os dois. Marcelo Santana foi demitido e o Felipe pode ir para a base. Há um movimento interno para tirar o Felipe, para ele dirigir a base, que ele já vem fazendo esse trabalho, mesmo no profissional, ele tem como
trabalha esse elo da transição junto ao Léo Matos. Então, há a possibilidade, sim, do Felipe ir para a base. E o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar 2 profissionais, ou pelo menos um. Um diretor executivo, ou vai buscar o executivo e o diretor técnico. Lembrando que o Felipe indo para a base, o salário dele não rebaixa. Você não pode diminuir o salário. Então, provavelmente, o Vasco vai atrás apenas de um diretor executivo. Enquanto isso, Carlos Amodeu acumula as funções burocráticas que fazem parte do cargo do diretor executivo de futebol. Bom, Fernando Diniz vai ser apresentado hoje aos jogadores. Primeiro treino e único para viajar para a Argentina. O Vasco vai apresentar o Diniz à imprensa, ao torcedor, somente depois, na volta do jogo com o Lanús. E por quê? Eu explico a você. Todo jogo da Conmebol, o clube participante do jogo da competição organizada pela Conmebol, ele entra dias antes, e são 3 dias antes do jogo, num protocolo Conmebol. É o mesmo que o Vasco e Lanús fossem em São Januário, como foi. O estádio é cedido para a Conmebol para adesivar todo o estádio e todas as regras da Conmebol são aplicadas 3 dias antes da partida. Tanto que na Conmebol eu não vou para o estádio narrar o jogo, porque a Conmebol não permite no estádio mostrar imagem, mesmo que não seja só do jogo, seja do próprio narrando ali da cabine, nenhuma imagem de quem não é detentor. Então as regras são muito rígidas. E dentro das regras muito rígidas, o Vasco não poderia anunciar um jogador ou um técnico dentro da competição como está sendo organizado, né? O Vasco vai jogar com o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então, assim, só para que você possa entender, a apresentação foi adiada porque no protocolo da Conmebol você não pode, como se tirasse proveito da competição, uma casquinha para apresentar uma novidade. Então, depois da Conmebol, né, do jogo com o Lanús, ele vai ser apresentado, provavelmente na quinta-feira. O Vasco volta quarta-feira, né, logo na sequência do jogo. Um jogo dificílimo, em que o Fernando Diniz terá apenas o treino de hoje para conhecer o elenco mais de perto, fazer as suas avaliações. Aliás, um detalhe, o Vasco não tratou, nesse momento, de dispensar nenhum jogador. Há uma lista que vai ser passada ao próprio Fernando Diniz, que ele vai fazer a sua análise. E aí, de forma correta, a diretoria não tomou nenhuma atitude antes que o técnico chegasse e falou, não, esse cara eu quero contar, não, realmente pode dispensar, esse eu não quero, pode vender. Vem aí a janela de transferências. Lucas Piton e Ryan são 2 jogadores com possibilidade de negociação, apesar da bola estar bem pequenininha dos 2, mas são jogadores de mercado. Piton principalmente por ter passaporte italiano e o Ryan por ser uma joia da base que vem jogando seleção de base e os clubes europeus estão de olho nisso. Só que, com o futebol apresentado pelos 2, há uma desvalorização de mercado. As grandes equipes vêm, mas vêm com propostas bem menores, porque eles não estão em alta. Mas o Vasco sabe que precisa fazer caixa e essas 2 negociações são bem-vindas desde que o Vasco consiga valores dentro da sua realidade. O próprio Fernando Diniz já foi informado pela diretoria do Vasco que essas negociações podem acontecer. Porém, observações feitas em jogos anteriores, no último jogo com o Vitória, no penúltimo com o Puerto Cabello, o Fernando Diniz já estava analisando o Vasco, e a diretoria tem um diagnóstico também, o próprio Felipe, como diretor técnico e técnico interino nessas partidas, de que alguns jogadores não estão rendendo. O que o Lloyd Augusto fez mais uma vez foi uma verdadeira palhaçada contra o Vitória, virar a carinha, dar de letra para a linha lateral, sem nenhum compromisso. Parece que ele está fazendo uma graça, e não é futebol, não é graça, só é graça quando você está ganhando. Aliás, um parênteses, não sei se você, torcedor, acompanhou os jogos da rodada além do Vasco. Eu acompanhei vários e narrei, inclusive, para a Flashcore Botafogo Internacional. É impressionante a intensidade, o volume de jogo, o desejo de fazer gol dos times que disputam o Campeonato Brasileiro, à exceção do Vasco, que no sábado estava com um homem a mais contra o Vitória, 1-0, jogou lá atrás, tocou bola para o lado, e não é vertical. É um time horizontal e que não marca. É um arame liso quando vai atacar a bola, quando vai marcar o adversário. O Botafogo, ontem, vencia por 1-0, o Inter pressionava,
achou um segundo gol num contra-ataque com o Arthur, matou o primeiro tempo e veio para o segundo para fazer o terceiro, fazer o quarto, e aí sim botou o Inter na roda. Fluminense e Atlético Mineiro, um jogo de muita intensidade, de muita velocidade e de apetite de gols. Fortaleza e Juventude. O Vasco se acomoda 1-0, bota a bunda lá atrás e fica parado. Isso explica muito. E nos leva à zona de rebaixamento. Lamentavelmente, o Vasco vai abrir a 9ª rodada dentro da zona de rebaixamento e fazendo conta para sair, porque não depende só dele. Os adversários acima também precisam perder. Enfim, o Diniz vai ter uma missão violenta na sequência. Lanús amanhã e no sábado Fortaleza em São Januário. Mudar o mental desses jogadores o quanto antes. Alguns estão derrotados visivelmente, outros esgotados fisicamente, e tentar encontrar soluções com pouco tempo. Pouco tempo. Um treino hoje, viaja para a Argentina, volta quarta-feira tem treino, quinta um treino melhor, sexta devagar, porque sábado tem jogo. Aí domingo descansa, né? Ou tem um treino leve, um regenerativo. Segunda já vai para o treinamento e aí começa a sequência. Aí vem depois ali a equipe do Operário, né? Que o Vasco tem o jogo da volta, empatou na ida, depois tem a equipe do Fluminense, aí recebe o Melgar, e dependendo do que acontecer contra o Lanús, eliminado ou com chances, ou seja, com jogo vivo, Red Bull Bragantino, é jogo em cima de jogo, pouco treino para o Diniz, que é a esperança do torcedor vascaíno e de muitos da diretoria também, que ele possa mudar o rumo da temporada 2025. Mas aqui eu digo o seguinte, torcedor, a saída do Marcelo Santana não é a única solução. Se mandou embora porque contratou errado e fez um trabalho errado, o Felipe também fez. Vários jogadores não estão performando. E você já sabe, você vê, você acompanha o jogo. E se comparar a outros adversários, um nível de intensidade, então esquece. Detalhe, para fechar. Peguem um gol do Mirassol, o de empate contra o Corinthians. Reinaldo vai na linha de fundo, cruza, 3 jogadores do Mirassol na pequena área para fazer o gol e um quarto chegando na grande área. Lembra aqui no comentário para mim? Um jogo que você lembra de uma jogada que o Vasco pisou com 3 na área, não vou nem pedir 4. 2 você vai lembrar em alguns momentos, porque normalmente é só o Verratti lá dentro. Sabe o que isso significa? Intensidade, gosto pela vitória e por fazer gol. Isso equivale ao futebol. Aí depois, Lloyd, você abre a casinha, abre o parquinho, faz graça, mas antes, artista, joga futebol, que você não está jogando. Só jogou um tempo contra o Palmeiras. Um grande abraço e até mais tarde. E em meio à chegada de Diniz, algumas especulações já dão conta nos bastidores. Nos últimos dias, saiu uma informação de que o novo treinador do Vasco teria pedido as contratações do meia Lima e do lateral direito Guga, ambos do Fluminense. Apesar da especulação, a situação não foi confirmada. Em seu perfil na rede social X, o antigo Twitter, o jornalista Marcelo Neves, que é setorista do Fluminense no portal Globoesporte.com, afirmou que Diniz nem indicou reforço para o Vasco ainda. Vale destacar que Lima era muito bem avaliado pelo treinador no Fluminense, onde sempre ganhava chances como titular. Porém, a avaliação não é a mesma sobre Guga. No tricolor, Diniz sempre deu preferência para Samuel Xavier. Já mudando a chave, o Vasco tem um confronto importante na próxima terça-feira. Jogando na Argentina, o Cruz Maltino enfrenta o Lanús, às 21h30, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. O meia Lima e o lateral direito Guga seriam bons reforços para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.